Olá, gente. Um ótimo dia para todos vocês. Primeiramente, quero agradecer o convite feito pela professora Iana, que solicitou que falássemos muito rapidamente acerca de um tema que é fundamental, a presença africana na Amazônia e a formação de quilombos, e é disso que nós vamos falar em alguns minutos daqui adiante. Bem, então, o primeiro ponto a sublinhar diz respeito à importância deste tema. Sobretudo porque, se nós olharmos o Brasil contemporâneo, um dos problemas marcantes da nossa sociedade é o racismo estrutural, que se explica pela história do país, né? O último país das Américas a encerrar a escravidão e mais de 3 séculos de relações baseadas na escravidão, e a mentalidade construída a partir dessas relações materiais de trabalho e trabalho escravista permaneceram ao longo do tempo. E essa mentalidade, ela acaba gerando condutas e comportamentos que desqualificam, que desumanizam, que discriminam as pessoas pela cor. Então, o racismo é algo ainda presente no Brasil muito forte, precisa ser extremamente combatido, e tratar de temas, principalmente na Amazônia, relacionados à presença africana, né, e também todas as contribuições que essa presença legou à região e ao país, em termos sociais, culturais, políticos, isso é de fundamental importância. Então, a história precisa tratar de temas assim, porque o historiador, ele se inquieta, ele procura entender o seu mundo a partir, né, daquilo que aconteceu no passado, e busca entender o presente para intervir nesse presente e modificá-lo. Então, penso que por aí já justifica a importância do tema. Tratá-lo para sanear esse problema do racismo no país. Dito isto, vamos para o primeiro ponto acerca desta temática. É necessário desconstruir a ideia, que é uma ideia equivocada, de que na Amazônia não houve a presença significativa de africanos e que, por conta disso, essa temática na Amazônia, ela basicamente não necessariamente precisa ser trabalhada, porque não teve um peso, basicamente foi insignificante, né? E justificar isso ainda falando que foi por conta dessa insignificância da presença negra e da escravidão na Amazônia que aqui na região houve a libertação dos escravos antes mesmo no país, né? Em 24 de maio de 1884. Por exemplo, o Amazonas, em 24 de maio de 1884, libertou os escravos, por exemplo. E aí dizem, né, algumas línguas desinformadas que e se deu por conta da ausência de uma importância ou de uma presença desses povos aqui na região. Então isso é uma falácia, é necessário de imediato desconstruir
isso, né? Os africanos se fizeram presentes na Amazônia, também no Amazonas. Embora haja informações que no século XVII, por conta de deslocamento de população e por conta também da fuga de escravos de outras regiões do país, especialmente do litoral, já no século XVII você tem alguma presença, né, de africanos que fugiram dos seus senhores, né, naquele momento, e buscando uma liberdade, buscando reproduzir a sua vida, não imersa nas relações escravistas, né? Então, isso é um ponto importante. Mas a presença africana, negra propriamente dita, na Amazônia, ela vai ser muito forte, ela vai se consolidar muito mais fortemente, firmemente, a partir do século XVIII, no contexto do primeiro-ministro de Portugal, Marquês de Pombal, que vai, dentre as medidas pombalinas tomadas à época, uma que é a criação das companhias de comércio, e em especial uma para a Amazônia, a Companhia de Comércio do Grão-Pará, né, e Maranhão, que vai ter como uma forte atribuição o fornecimento de créditos para desenvolvimento de atividades econômicas, especialmente agrícolas, né, no sentido de fomentar uma agricultura comercial, e introdução de escravos africanos como mão de obra escrava, né? Então, principalmente ali em Belém e arredores, onde engenhos vão se desenvolver, produção também agropecuária, de cana e outras atividades econômicas, essa mão de obra vai ser introduzida fortemente. E um esforço também para ser introduzida em outras áreas na Amazônia. Portanto, aí você já tem uma presença crescente que vai se consolidando na região, né, por conta desta política econômica metropolitana. Uma outra questão também é que não se pode pensar somente essa presença ali em Belém ou no Pará. Muitos fugindo das amarras da escravidão se deslocaram para o oeste da Amazônia, chegando no Amazonas. Portanto, buscavam liberdade e viram no Amazonas essa possibilidade porque era um local, uma rota de fuga. Então esse é um ponto. Um outro ponto tem a ver com as relações que eram estabelecidas entre o Pará e o Amazonas, né? Uma ligação por força também da extração das drogas do sertão. Então você tinha uma rede aí estabelecida de contatos, né? E essa rede também ela vai ser de certa forma utilizada para que muitos pudessem, a partir de vários meios, fugir para a região. Mas não só isso, tem uma outra questão aí que nós precisamos colocar em relevo, né? Que é o combate ao tráfico internacional, né? O tráfico negreiro foi proibido, mas mesmo proibido, muitos buscavam de forma ilegal operacionalizá-lo, e quando um navio negreiro ele era, nesse contexto de ilegalidade, pego, esses africanos, então, eles eram retirados desse navio, e no Império, principalmente no século XIX, né, na segunda metade do século XIX, eles se tornavam africanos livres, né? E aí iam trabalhar em vários setores econômicos. E muitos deles, seja no arsenal da Marinha,
seja em outro tipo de atividade, né, específica, saíram de regiões, principalmente do Pará, africanos livres, e vieram trabalhar no Amazonas. Então, é mais uma forma de entendermos essa presença africana no Amazonas especialmente. Então, só para sistematizarmos esse primeiro momento aqui, né? No século XVII, você tem presença africana esporádica por força de deslocamentos, principalmente de fugas de outras regiões. Depois você tem uma política metropolitana que, através da Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, vai introduzir africanos, né, na Amazônia de uma forma bastante forte, né? E aí você tem essa presença muito mais firme em termos até mesmo numéricos, né? Mas também, né, a partir do século XIX, quando o tráfico negreiro se torna ilegal, especialmente, né, a partir de 1840 para lá, quando você tem o tráfico ilegal, mas também a captura desses navios, né, que estavam ilegais aí, operacionalizando esse tráfico, aqueles que estavam nos navios se tornavam africanos livres no Império, né? E muitos deles vieram trabalhar no Amazonas. Então aí nós temos, né, como dizer, acerca da presença africana na Amazônia e no Amazonas. Elas se deram por essas vias. E para finalizar, eu penso que nós devemos desconstruir de vez uma visão que acabou emergindo a partir de uma historiografia que buscava falar das mazelas, das tragédias, né, que surgiram a partir do trabalho escravo. Castigos, capturas, né, a própria condição do trabalho escravo, né, nós já sabemos disso. As condições do navio negreiro, que muitos morriam ali dentro, que basicamente não comiam direito, eram assim, colocados de uma forma desumana nesses navios, enfim. O problema é que, a partir daí, surge uma visão em que os africanos, na condição de escravos, eles eram mercadorias, né? E toda a dinâmica girava em torno dessa condição dentro de uma economia escravista. Então é como arrancar o espírito, arrancar a condição de agente histórico desses africanos capturados e tornados escravos, né? Porque aí fica como uma mercadoria, fica como inserido quase que de forma absoluta nesse processo, e um discurso também de que não conseguiram quebrar essas amarras, né? Que foram apenas submetidos a tudo isso, né? Então, o problema dessa visão, que surge na esteira, né, dessa historiografia, é que isso torna invisível, apaga as lutas por liberdade, né? E de várias formas, lutas de várias formas por liberdade. E são estas lutas que precisamos destacar, tanto no sentido de compra de alforria, como pelo abolicionismo, através do movimento abolicionista, como também por revoluções, como muitos participaram da cabanagem para tentar destruir a escravidão e conquistar a liberdade, mas também na fuga e na formação de quilombos. E no Baixo Amazonas nós temos a história ainda hoje de vários quilombos aí presentes, né, que podem reconstituir a sua trajetória e falar dessas lutas por liberdade, né, de seus antepassados principalmente, e essa luta alimentando a luta atual, que é acabar com esse preconceito, com acabar. Mas assim, cabe dizer que o quilombo ele não foi isolado da sociedade, muito pelo contrário, aquela ideia de uma reprodução de uma cultura, né, pura na África. Primeiro que não existe cultura pura, ela está todo tempo se transformando, né? Ela não é congelada. Segundo que era quase impossível naquela ocasião,
num contexto específico de trabalho escravo e tudo mais, tentar reconstruir uma cultura lá da África, né? De forma isolada ou coisa do tipo. Não. Tiveram ajuda de povos indígenas, o ambiente aqui, quem sabia se relacionar com eram os povos indígenas, a cultura indígena serviu muito para os africanos e muitos, nesse diálogo com os povos indígenas, conseguiram identificar locais, conseguiram identificar formas de se relacionar com a natureza, conseguiram aprender, né, a extrair os produtos da floresta, a dominar a tecnologia de navegação fluvial, de também produzir produtos que são próprios da região, né? Enfim, então, você tem aí um diálogo cultural que vai contribuir para a formação de quilombos e que esse quilombo vai se relacionar com a sociedade envolvente de várias formas, se protegendo para não ser destruído, mas ao mesmo tempo se fortalecendo a partir de uma reprodução social que tinha no diálogo com a cultura indígena um ponto importante, né? Então, para finalizar, eu penso que reconstituir essas histórias, elas são fundamentais porque elas geram memórias, geram identidades e geram coesão de grupo para lutar por seus interesses específicos, não só econômicos, mas sociais e políticos, sendo um deles o combate ainda ao racismo e uma valorização da cultura dos povos indígenas, das culturas quilombolas que estão presentes aqui na região amazônica. Gente, muito obrigado. Tinha muita coisa para falar, eu extrapolei os 4 minutos, mas é um pouco da nossa contribuição. Obrigado, professora Iana, e me coloco à disposição sempre. Forte abraço a todos.